E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a explicação da primeira sequência digital de atividades de língua portuguesa do CAED, da primeira série do ensino médio. Por se tratar de uma prova que vocês têm que fazer, esse vídeo ele não tem as respostas, ele tem apenas a explicação. Se você precisa de outros materiais, dá uma olhadinha na descrição que tem muitas playlists com vários vídeos que eu já gravei que podem te ajudar. Se você precisa de conteúdo de matemática e de física, dá uma olhadinha no canal do professor Colombo, o Exatas 1000, que lá tem muita coisa bacana. Se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like, porque ele ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreva e ative o sininho para não perder as notificações. Me siga nas redes sociais, é do Elana B. Poloni. Então, bora lá! Atividade 1. Meu reino, biquíni cavadão. Atrás da porta guardo os meus sapatos. Na gaveta do armário coloco minhas roupas. Na estante da sala vejo muitos livros. E a geladeira conserva o sabor das refeições. Minha casa é meu reino. Mas eu preciso de outros sapatos, de outras roupas, outros temperos, para formar minhas ideias e meus sentimentos. Eu sou a soma de tudo que vejo. E minha casa é um espelho, onde à noite eu me deito e sonho com as coisas mais loucas, sem saber por quê. É porque trago tudo de fora: violência, dúvida, dinheiro e fé. Trago a imagem de todas as ruas por onde passo e de alguém que nem sei quem é e que provavelmente eu não vou mais ver. Mas mesmo assim ela sorriu para mim. Ela sorriu e ficou na minha casa, que é meu reino. É porque trago tudo de fora e minha casa é um espelho. Trago a imagem de todas as ruas. Eu sou a soma de tudo que vejo. Mas mesmo assim ela sorriu para mim. Ela sorriu e ficou na minha casa, que é meu reino. O tema da letra da música Meu Reino é a casa e o indivíduo, a cidade e as pessoas, a rua e os desconhecidos, o indivíduo e o mundo e as pessoas. Então, nessa questão, ele quer saber qual é o tema da letra dessa música, né? Então, a gente percebe que ele começa falando, descrevendo a casa dele, né? Onde ele guarda as coisas, como é a casa, né? Da geladeira com o sabor das refeições e etc, né? Mas que ele precisa também procurar outros lugares e tudo mais, né? Aí ele fala, né, que ele traz outras coisas de fora, né? A mulher, né, no caso, que sorriu e ficou na casa dele, que é o reino dele, né? Então ele fala, é porque trago tudo de fora, né? As experiências dele como pessoa e tudo mais, e minha casa é um espelho. Então percebam no que ele está focando aí. Né? Ele está focando na casa e na pessoa dele, no indivíduo. Ele tá focando na cidade, nas pessoas, na rua e nos desconhecidos, no indivíduo, né, na pessoa dele e no mundo, ou no mundo e nas pessoas. Então percebam no que ele está focando para encontrar o tema da música. Atividade 2. A alternativa que contém uma metáfora é: atrás da porta guardo os meus sapatos. Na gaveta do armário coloco minhas roupas. Na estante da sala vejo muitos livros. Mas eu preciso de outros sapatos. Mas mesmo assim, ela sorriu para mim. Bom, essa questão, ela quer saber qual alternativa que tem uma metáfora. Na realidade, é uma questão que não está muito bem elaborada. Por quê? Se vocês analisarem cada uma das alternativas aí isoladamente, vocês não vão conseguir perceber onde é que tem uma metáfora. Então, vocês precisam voltar no texto, localizar cada uma das alternativas no texto e ver se o que está nessa alternativa está falando só o que está aí mesmo, no sentido literal, ou se tem um sentido a mais, né, no sentido assim de simbolizar, de representar uma outra ideia. Então, vai lá e volta uma por uma. Esse trecho, por exemplo, atrás da porta guardo os meus sapatos. Está querendo dizer só que ele guarda os sapatos mesmo atrás da porta? Ou está aí indicando uma outra coisa, simbolizando algo, representando algo? Enfim, né, fazendo uma comparação aí com algo para ilustrar uma coisa. Né? É isso que vocês vão ter que fazer, né, com cada uma delas. Analisa se é só isso mesmo no literal ou se está representando alguma coisa, mas vocês vão ter que realmente voltar para o texto para fazer isso, né, porque só com os elementos que ele deu aqui fica meio complicado. Então voltem para o texto, procurem fazer essa análise, né, para encontrar onde que tem aí uma metáfora. Atividade 3. Assinale a alternativa em que os versos ilustram a metáfora presente em Minha casa é um espelho. Na gaveta do armário coloco minhas roupas e a geladeira conserva o sabor das refeições, mas eu preciso de outros sapatos, de outras roupas, outros temperos. Trago a imagem de todas as ruas por onde passo, mas mesmo assim ela sorriu para mim.
Então aqui ele está afirmando que nesse trecho aqui, minha casa é um espelho, tem uma metáfora. E tem realmente, né? Porque a casa não tem como ser um espelho de verdade, né? Ele está comparando a casa aí com um espelho, só que não tem a palavrinha como, mas ele está estabelecendo essa relação aí de semelhança entre as duas. Então, quando ele faz isso, ele está fazendo uma metáfora. Mas isso aqui a questão está afirmando, ele está dizendo, tem uma metáfora aqui. E o que ele quer é que vocês encontrem qual alternativa está ilustrando essa metáfora. Então, para isso, vocês têm que entender, né, o que é que o espelho faz. A gente olha no espelho e a gente vê a nossa imagem refletida ali, né, e vê a si próprio. Enfim, então pensem na ideia do espelho, do que o espelho faz, do que o espelho representa e procurem aqui nas alternativas qual é aquela que de alguma maneira vocês podem associar à ideia de espelho, que aí vai ser a alternativa que vai estar ilustrando aí o trecho. Atividade 4. Releia o seguinte fragmento desse texto. Minha casa é meu reino, mas eu preciso de outros sapatos, de outras roupas, outros temperos, para formar minhas ideias e meus sentimentos. Eu sou a soma de tudo que vejo, e minha casa é um espelho. Os termos em destaque exprimem, respectivamente, adição e adversidade, concessão e condicionalidade, conclusão e comparação, explicação e conclusão, oposição e finalidade. Então, ele quer saber o que essas duas palavras que estão em destaque estão indicando, né? Então, a gente tem aqui duas conjunções e ele quer saber o que elas indicam, né? Então, no caso aqui, eu percebo, minha casa é meu reino, mas eu preciso de outros sapatos. Percebam que aqui ele está colocando, né, uma ideia que está indo no sentido contrário, no sentido oposto ao que veio antes. Tipo, minha casa é meu reino, eu tenho tudo ali, é tudo de bom a minha casa. Mas eu preciso de outros sapatos, eu preciso de outras experiências, eu preciso de outras vivências, tal, né? Então, a ideia que vem aqui, ela de certa forma contraria, né? Se opõe à ideia que vem aqui. E no de baixo, de outras roupas, outros temperos, para formar minhas ideias e meus sentimentos. Então, com que objetivo ele precisa de outras roupas, de outros temperos? Com o objetivo de formar as ideias e meus sentimentos. Então, pensando nisso, vocês precisam encontrar, né, o que essas duas palavras exprimem, tá? Atividade 5. Releia. Trago a imagem de todas as ruas por onde passo e de alguém que nem sei quem é e que provavelmente eu não vou mais ver. Mas mesmo assim, ela sorriu para mim. Ela sorriu e ficou na minha casa, que é meu reino. Os versos acima falam da alegria de amar alguém, da tristeza de um amor perdido, das lembranças que permanecem, das pessoas que habitam a casa, do sonho de habitar a casa. Então aqui ele está colocando esse trecho para a gente reler, e nesse trecho aqui a gente tem uma linguagem aí mais figurada, tal, né, que não é bem assim ao pé da letra, e ele quer saber do que esses versos com essa linguagem estão falando. A gente percebe que aqui ele está mostrando que ele está alegre por amar alguém, ou que ele está triste porque ele perdeu um amor, né? Percebam que ele vai falar de uma pessoa aqui, né? Ele fala que ele traz a imagem de uma pessoa que ele não vai mais ver, né? E que ele nem sabe quem é. Trago a imagem de todas as pessoas por onde passo e de alguém que nem sei quem é e que provavelmente eu não vou mais ver, né? Então, ele está falando da alegria de amar uma pessoa, da tristeza de ter perdido o amor de uma pessoa. Ele está falando de lembranças, né? No trecho todo, ele está falando de lembranças que ficam com ele, que se mantêm com ele na casa, com ele como pessoa. Ele está falando de pessoas que moram com ele na casa, ou ele está falando do sonho de morar na casa. Atividade 6. Retrato. Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Marque a opção cujo verso estabeleça, ou no plural, né, sentido direto com o título do texto, retrato. Eu não tinha estas mãos sem força, eu não tinha este coração, eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, ele quer que vocês encontrem qual alternativa está diretamente relacionada, né, com o sentido de retrato. Então, pensem no que é um retrato, né? Então, um retrato pode ser uma foto que você tira de alguém,
pode ser um desenho aí que você faz de alguém de certa forma, ou que a pessoa faz de si mesma, uma pintura que ela faz de si mesma, ou que você faz da pessoa. De uma maneira geral aí, né, são várias formas de representar a imagem de uma pessoa, né? Então, pensando nisso, no sentido dessa palavra retrato, em que alternativa a gente tem o mesmo sentido, né? Que tem um sentido que se relaciona diretamente com o retrato, né? Então, onde ela fala das mãos sem força que ela não tinha, do coração, da mudança que ela sofreu, né? De como foi essa mudança, ou onde ficou perdida a face, né? O rosto dela, né? Em que espelho ficou perdida a minha face. Atividade 7. Releia os versos. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Considerando os termos em destaque, é possível afirmar que o eu lírico se transformou em uma pessoa aberta, alegre, compassiva, orgulhosa, retraída. Então aqui ele quer saber, né, que tipo de pessoa que o eu lírico se transformou. Porque o eu lírico fala sobre uma mudança que ele sofreu, né? E aí, depois que ele sofreu essa mudança, que tipo de pessoa ele se tornou? Então, por exemplo, comentando aqui o significado de compassiva e retraída, uma pessoa compassiva é uma pessoa que tem muita compaixão, né, pelo próximo. E uma pessoa retraída é uma pessoa mais isolada, mais quieta, mais fechada, mais na dela, né? Então, ele fala que ele não tinha este coração que nem se mostra, né? Então, assim, ele está guardando, de certa forma, o coração dele, as emoções dele, os sentimentos dele, né, de outras pessoas. Isso indica que ele é uma pessoa que se tornou aberta, alegre, compassiva, orgulhosa ou retraída. Então, é só para indicar realmente que tipo de pessoa ele se tornou, né, baseado nesse trecho que está aí em destaque. Atividade 8. Então, é o mesmo texto. E agora tem mais um, no caso do Renato Russo. Tempo perdido. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. E tão sério e selvagem, selvagem, selvagem. Vejo o sol dessa manhã tão cinza. A tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo, temos nosso próprio tempo, daí repete 2 vezes. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. O que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido, ninguém prometeu. Nem foi tempo perdido, somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Há uma intertextualidade entre o poema de Cecília e a letra de música do Renato Russo. Isso ocorre porque, em ambos os textos, o eu lírico apresenta descontentamento com o envelhecimento, descreve as inseguranças que surgem com o envelhecimento, elege como tema de reflexão a passagem do tempo, faz um regresso ao passado criticando o futuro, valoriza apenas a juventude e critica a velhice. Então, aqui nessa questão, ele quer que a gente compare, né, o poema da Cecília Meirelles e a música do Renato Russo. Ele quer saber o que acontece em comum, o que o eu lírico dos 2 textos faz, né? Então, é uma coisa que a gente vai ter que encontrar que acontece nos 2 textos, não pode ser apenas em um. Então, percebam que nesse texto aqui do retrato, né, da Cecília Meirelles, o tempo vai passando aí, né? E ela vai se modificando, ela vai sofrendo uma mudança, sofrendo uma transformação, e de repente, quando ela dá por si, quando ela percebe, né, ela tá aí, tipo, totalmente diferente, né, e não tá se reconhecendo mais. E depois aqui na música do Renato Russo, né, ele vai falando aí que não tem tempo a perder, né, que são jovens, né, a ideia de ter que aproveitar a vida e tudo mais, né, que tem o próprio tempo. Então, relaciona também a questão do tempo aí com a questão da vida que deve ser aproveitada, enfim. Então, baseado em tudo isso, vocês precisam descobrir o que tem em comum entre os 2 textos, né? Os 2 textos, eles estão descontentes com estarem envelhecendo? Os 2 textos, eles estão inseguros por estarem envelhecendo? Os 2 textos, eles estão refletindo sobre a passagem do tempo? Nos 2 textos, eles estão voltando para o passado para criticar aí o momento do futuro, ou eles estão apenas valorizando a juventude e criticando a velhice? É o que vocês têm que ver que está acontecendo aí em ambos os textos. Atividade 9. Então, daí é de novo o texto do Renato Russo, só ele agora. Nos versos, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia.
A figura de linguagem que se destaca é a antítese, hipérbole, metáfora, metonímia, personificação. Eu sabia que ele ia perguntar algo do tipo. Quando eu li o texto a primeira vez, eu falei, ele vai pegar essa figura de linguagem que tem aqui. Então, para explicar para vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar cada uma das figuras de linguagem, né, que estão nas alternativas, e vocês vão procurar, então, qual que se encaixa, né, em alguma passagem que tem aqui nesse trecho, né. Então, a primeira figura de linguagem que ele coloca como alternativa é a antítese. A antítese, ela é uma oposição de ideias. Então, se eu disser, por exemplo, morte e vida, colocar juntas essas duas ideias opostas, eu estou fazendo uma antítese. Ou então, se eu disser quente e frio e colocar essas ideias juntas no verso, eu também estou fazendo uma antítese, porque eu estou colocando juntas duas ideias opostas. A hipérbole é um exagero, tipo, ele chorou rios de lágrimas, né? Eu estou assim fazendo um exagero muito grande, ninguém chora rios de lágrimas, a pessoa chora muito, mas não rios de lágrimas, né? Então, é aquele exagero que eu faço para expressar uma ideia. A metáfora é uma espécie de comparação, só que sem a palavra como. Por exemplo, Maria é como uma flor, é uma comparação. Já Maria é uma flor, é uma metáfora, porque eu estou aí, né, associando Maria com a flor, querendo dizer que ela é cheirosa, que ela é bonita, que, enfim, né, mas sem usar nenhuma palavra aí como conectivo, então estou associando ela aí com a flor, fazendo uma comparação implícita, digamos, né, isso é uma metáfora. Já a metonímia é uma figura de linguagem assim, tipo, super ampla, tem várias possibilidades, né? Vou dar um exemplo, vamos supor. Eu gosto de ler Cecília Meirelles. Eu não tenho como ler a pessoa da Cecília Meirelles, eu tenho como ler a obra. Mas quando eu digo eu gosto de ler Cecília Meirelles, eu estou querendo dizer que eu gosto de ler a obra, então eu estou substituindo a obra dela pelo nome dela, né? Estou fazendo essa troca. Então, esse é um exemplo de metonímia. Mas tem muitas possibilidades dentro da metonímia, né? A personificação é dar características humanas para seres que não são humanos, como elementos da natureza, animais, objetos. Então, se eu disser, vamos supor, os céus choram a saudade que eu tenho de você, né? Os céus não choram, quem chora é ser humano. Quando eu digo que os céus choram, eu estou aí dando uma característica humana para o céu. Daí eu estou personificando o céu. Enfim, baseado então na explicação de cada uma das alternativas, vocês conseguem encontrar qual delas que tem aqui nesse trecho. Atividade 10. Leia os textos abaixo. Texto 1, o lutador, Carlos Drummond de Andrade. Lutar com palavras é a luta mais vã. Enquanto lutamos, mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco, algumas tão fortes como o javali. Não um jogo louco, se o fosse, teria poder de encantá-las. Mas lúcido e frio, apareço e tento apanhar algumas para meu sustento num dia de vida. Deixam-se enlaçar, tontas a carícia, e súbito fogem, e não há ameaça e nem há sevícia, que as traga de novo ao centro da praça. Texto 2, Catar feijão, João Cabral de Melo Neto. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. O tema comum aos dois textos é a difícil arte da sedução, a luta cotidiana pela sobrevivência, o difícil trabalho da escrita poética, o encantamento da produção poética, o valor das tarefas simples do dia a dia. Aqui nessa questão, então, ele quer saber o que os dois textos estão falando. Aqui ele diz que os dois textos têm o mesmo tema, e tem de fato, né? Então ele quer saber qual é esse tema. Percebam que aqui, eu vou ler só o comecinho desse primeiro, né? Ele fala, lutar com palavras é a luta mais vã, né? E aí ele diz, né? São muitas, eu pouco, algumas tão fortes como o javali, enfim. Ele está falando sobre as palavras que ele vai escolher para produzir as obras dele. Então, basicamente, ele está falando, né, sobre todo aí o processo de escrita e tudo mais, né? E aí ele fala que algumas se deixam pegar, outras não, né? E depois, no próximo Catar Feijão, do João Cabral de Melo Neto, ele diz, catar feijão se limita com escrever. Então, ele está comparando escrever, o processo ali de escrita, de criação, né, do autor, com o catar feijão. E depois ele vai seguindo e a gente vai vendo como que ele vai fazendo essa comparação. Então, baseado nisso, né, qual é o tema comum aos dois textos? Atividade 11.
A personificação ou prosopopeia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir qualidades ou ações humanas a seres inanimados. Um exemplo de personificação está presente no seguinte trecho. Entanto lutamos, mal rompe a manhã. Deixam-se enlaçar, tontas a carícia. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar. Certo, toda palavra boiará no papel. Então aqui ele quer que você descubra qual alternativa tem personificação, né? Eu expliquei em alguma questão anterior, não lembro que número, o que era personificação, mas só comentando de novo, eu vou dar características humanas a seres que não são humanos, né? O nariz do cachorro. O cachorro não tem nariz, quem tem é o ser humano, estou dando uma característica humana, né? Por exemplo, o mar reclama as pessoas que foram embora, ou que não voltaram, enfim. Né? O mar não reclama, quem reclama é ser humano, estou dando uma característica humana para o mar. E aí você tem que encontrar qual alternativa vai ter esse efeito, né, de personificação. Se vocês estiverem na dúvida, vocês podem estar dando uma olhada dentro do contexto, porque daí pode ajudar a descobrir se é aquela ou então a descartar, né? Então, quando vocês estão na dúvida, tentar voltar e encontrar aquele trechinho da alternativa no texto pode ajudar ou a descobrir se é aquela ou mesmo a descartar. Atividade 12. Morte e vida severina. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta Sesmaria. Como então dizer quem fala, ora a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, somos muitos severinos iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar algum roçado da cinza. Considere os primeiros versos do poema O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Marque a alternativa que substitui, sem prejuízo de sentido, o termo em destaque. Batismo, família, homenagem, origem, reconhecimento. Tá? Então, quando ele fala aqui, né, que o nome dele é Severino, que ele não tem outro de pia, o que essa pia quer dizer? Né? Que ele foi batizado com esse nome? Que ele recebeu esse nome da família dele? Que esse nome é uma homenagem a alguém? Que esse nome tem alguma relação aí com as origens dele ou é o reconhecimento de algo? Né? Então, vejam aí o que significa pia nesse contexto e tentem substituir, né, pelas alternativas que estão aqui e vejam qual delas não vai alterar o sentido. Se alterar o sentido é porque não é a alternativa correta, tá? Então tem que tentar substituir e não pode mudar o sentido aqui do contexto. Atividade 13. No poema de João Cabral, a metonímia está também presente nos seguintes versos. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, como então dizer quem fala, ora a vossas senhorias? E iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre mais extinta. Então, nessa questão, ele quer saber qual alternativa tem uma metonímia. Metonímia é quando eu troco, é como se fosse tipo dar outro nome, né? Então, é quando eu vou trocar ali um nome pelo outro, porque tem uma relação de proximidade, né? Então, eu faço, por exemplo, eu coloco a parte pelo todo, eu faço realmente aí essa troca, né? Como eu dei o exemplo em uma das questões anteriores. Eu gosto muito de ler Cecília Meirelles. Eu não leio a pessoa da Cecília Meirelles, eu leio os livros. Mas daí eu estou trocando, né, a obra dela pelo nome dela, né? Então, eu poderia fazer isso em vários outros exemplos, né? Ele possui muitas cabeças de gado. Ele não tem só as cabeças de gado, né? Ele, tipo, tem todo o gado, né? Tipo, o corpo todo dos animais. Né? Mas eu estou fazendo aí uma substituição, porque tem toda essa proximidade aí, né? De sentido. E, enfim, ele quer que vocês encontrem em qual alternativa isso está acontecendo.
Atividade 14. A alternativa em que existe uma comparação é: o meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria. Como então dizer quem fala, ora a vossas senhorias? Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino. Então, assim, cuidado com essa questão, porque comparação é quando eu estabeleço aí uma relação de semelhança, né, entre duas coisas, ou de diferença, enfim. Eu boto uma do lado da outra e faço e comparo, né? Por exemplo, eles têm tantos gatos quanto eu. Estou comparando. Ou então, Maria é mais alta que José. Estou comparando também. Ou então, Maria é como uma flor. Também estou comparando a Maria com a flor. E a palavra como, ela é super comum na comparação. Mas não significa que só porque tem a palavra como que é uma comparação. Tem que ficar atento com isso, né? Porque senão as pessoas associam a palavra como à comparação e aí pronto, viu a palavra como, já pensa, não, é comparação, tem a palavra como. Não necessariamente, né? Então tem que ver aí, né, em qual alternativa ele está colocando duas coisas ali, uma do lado da outra, né? E como se estivesse ali pesando, medindo, vendo de que maneira dá para comparar, tá? Atividade 15. A metáfora presente no verso "o sangue que usamos tem pouca tinta" faz referência à mestiçagem dos severinos, à origem social dos severinos, à saúde frágil dos severinos, à situação de vida dos severinos, às condições de trabalho dos severinos. Aí nessa questão, então, ele está afirmando que tem uma metáfora nesse trecho e ele quer que vocês, basicamente, vejam em qual alternativa a gente consegue associar, né, essa metáfora. Então, quando ele fala que o sangue que eles usam tem pouca tinta, o que ele quer dizer? Né? Ele está fazendo referência ao quê? Ao fato de que eles são mestiços, né, misturados, a origem social que eles têm, a saúde frágil, a situação de vida ou as condições de trabalho. Atividade 16. No poema de João Cabral, a identificação entre o homem severino e sua terra é elaborada a partir de uma personificação presente em: mas isso ainda diz pouco a muitos na freguesia, e que foi o mais antigo senhor da Cismaria, lá na Serra da Costela, limites da Paraíba, vivendo na mesma serra, magra e ossuda em que eu vivia, a de querer arrancar algum coçado da cinza. Então, mais uma vez, uma questão aí, né, sobre personificação, que é saber em qual alternativa tem uma personificação. Lembrando que a personificação é quando ele dá características humanas para animais, objetos ou elementos aí da natureza. Atividade 17. Tem gente com fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Pi! Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas Cordovil, Brás de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá, Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar todo autoritário manda o trem calar. A principal estratégia de composição deste poema de Solano Trindade é a nomeação de lugares do subúrbio onde vive o povo pobre, a repetição da palavra fome que denuncia um problema social brasileiro, o ritmo dos versos que reproduz o movimento do trem da Leopoldina, o título escolhido que aponta para a mensagem central do texto, o verso final que representa o apito do trem como uma ordem autoritária. Então, aqui ele quer saber qual é a principal estratégia de composição. Isso significa que o poema tem mais de uma estratégia, tem várias, mas ele quer saber qual é a principal, qual é a que mais chama atenção, que salta aos olhos quando a gente lê, né? Então, assim, a leitura em voz alta desse poema é extremamente importante para que a gente consiga entender qual é a principal estratégia, né? Então, percebam, né, que no começo do poema, o modo como eu li é um modo mais assim,
é diferente, é mais acelerado, né, comparado com o final. Então, por exemplo, ó, trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo. Então, vejam, o trem está correndo, né, está indo rápido. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. E aí tem o barulho do trem, enfim, aí vai indo, né, aí depois ele coloca ali as estações, aí ele repete, né, que o trem está correndo, né, dizendo que tem gente com fome e tal. Aí ele vai seguindo, seguindo, aí depois quando chega aqui no finzinho, né, quando ele está parando, quando tem o trem assim, tipo, tá terminando o percurso, tá parando ali nas estações, conforme ele vai chegando em cada uma delas, né, aí vejam como aqui o modo assim como eu leio, né, já é diferente, ó. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer, se tem gente com fome, dá de comer, se tem gente com fome, dá de comer, se tem gente com fome, dá de comer. Percebam que não é assim o mesmo compasso, né, do que na leitura ali do comecinho, ali do da primeira estrofe. Né? Então, quando a gente percebe isso, e conforme a gente vai lendo, tal, faz a gente lembrar o quê? Né? A gente lembra aí, muitas vezes, o próprio trem, né, e tudo mais andando. Aí, baseado em tudo isso, considerando tudo isso na leitura do poema, qual que é a principal estratégia, né, que mais é nítida quando esse poema foi feito? Atividade 18. Os versos que remetem ao movimento mais lento do trem são, né, Estação de Caxias, de novo a dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, Triagem, Mauá, Trem Sujo da Leopoldina, Vigário Geral, Lucas, Cordovil, se tem gente com fome, dá de comer. Então percebam que aqui mesmo no enunciado da atividade 18, né, ele faz referência aí ao movimento do trem, né, o movimento mais lento. Significa que em um trecho aí do poema, o trem está com um movimento mais rápido. E depois, em outro trecho do poema, o movimento do trem vai diminuindo. Ele quer saber em quais versos a gente percebe que o movimento do trem está mais lento. Então, primeiro vamos localizar, né, qual é a estação, qual é a estrofe em que o trem vai diminuindo aí o ritmo dele, né? Então é nessa daqui, ó, que ele fala, só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer e assim por diante. Então a gente percebe que nessa estrofe, ele está falando que o ritmo do trem está diminuindo, ele vai parando nas estações, lentamente, ou seja, vai diminuindo aí a velocidade. E aí leiam toda a estrofe e tal, procurem aí e comparem ali, enfim, com as alternativas e vejam em qual delas, né, a gente consegue perceber que o movimento do trem está mais lento. E mais uma vez, né, como eu digo, se vocês estiverem na dúvida de qual é a alternativa que mostra o movimento mais lento do trem, uma maneira de solucionar a dúvida é pegar cada um desses trechos que estão aqui nas alternativas, achar eles dentro do poema e aí ler dentro do contexto, porque ajuda também a visualizar. Atividade 19. A metonímia é uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra por outra, mantendo-se uma relação de maior objetividade entre os dois termos. Tem-se uma metonímia, por exemplo, quando a parte representa o todo. Exemplo, não tinha teto para abrigá-lo. Os versos do poema de Solano Trindade, em que há uma metonímia, são Trem Sujo da Leopoldina, correndo, correndo. Estação de Caxias, de novo a dizer. Tantas caras tristes querendo chegar. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Então, mais uma vez, a figura de linguagem da metonímia aparece aí, né? Eu já comentei outras vezes dela, mas enfim, a gente tem aí, né, ele explicando no enunciado o que é a metonímia. E olha o exemplo que ele dá. Não tinha teto para abrigá-lo. Então, assim, quando a gente se abriga em algum lugar, a gente não se abriga só debaixo do teto, porque o teto não existe sozinho. O teto existe dentro de uma casa. Né? Então tem as paredes, tem o teto, tem o chão, tem os móveis, tem o telhado, né? Então o teto ele é uma parte da casa. O teto é a parte. A casa é o todo. Então o teto, que é uma parte da casa, que é o todo, está substituindo aí. Então quando ele fala não tinha teto para abrigá-lo, não quer dizer que ele não tinha apenas o teto, só a estrutura do teto flutuando em cima da cabeça dele. Isso não existe. Né? Está querendo dizer que ele não tinha casa para abrigá-lo, não tinha lugar onde morar. Então ele está pegando uma parte da casa, que é o teto, e substituindo pela casa. Então está trocando aí, né, colocando a parte para representar o todo. Então isso é uma metonímia. Né? E aí a gente tem várias opções de metonímia, né? Trocar tipo o nome da pessoa pela pessoa, pela obra dela, enfim, como eu dei outros exemplos.
Ele quer que vocês encontrem aí, né, em qual alternativa tem essa mesma figura de linguagem, né? E a alternativa que vai ter essa mesma figura de linguagem vai ser mais ou menos no mesmo sentido do que está aqui, né? Vai estar trocando aí vai estar trocando o todo pela parte. Então procurem em qual alternativa vai ter esse mesmo efeito em que ele troca o todo ali pela parte. Atividade 20. Leia o texto abaixo. Canção do exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Nesse poema, o eu lírico sabe que não retornará à sua terra, lamenta estar distante de sua terra natal, está muito feliz onde vive, diz encontrar primores em outras terras, considera sua terra tão boa quanto outras, né? Então, o que ele está fazendo nesse poema? Ele está falando da terra dele, né, que tem palmeiras, e nessa terra dele o sabiá canta, né, e ele fala que o céu da terra dele é melhor, que tem mais estrelas, que os bosques têm mais vida, que a vida tem mais amores, e assim por diante. Então, percebam que ele está exilado. O que é estar exilado? É estar longe da terra natal. Então, uma pessoa exilada, por algum motivo, ela é mandada embora da sua terra natal e não pode voltar. E é o que aconteceu com ele aqui, né, e ele está sentindo, assim, saudade e está comparando a terra dele com a terra onde ele está agora. Então ele fala, né, que ele está à noite pensando e ele encontra muito mais vantagem na terra onde ele vivia, aonde ele não pode mais voltar, né? E, enfim, então ele fala, né, que as aves da terra onde ele está agora não são iguais às aves da terra onde ele veio, né, da onde ele foi exilado. E aí, quando chega na última estrofe, ele fala que Deus não permita que eu morra sem voltar para lá. Então, ele tem o desejo, né? Ele tem a esperança de um dia poder voltar para a terra dele. Então, ele não assim, excluiu completamente a possibilidade de voltar para a terra dele. Ele acredita, né, que de repente um dia ele pode voltar. Ele pede a Deus que um dia ele possa voltar para essa terra que ele tanto ama, enfim. E aí a questão quer saber, né, o que o eu lírico está fazendo nesse poema, o que ele está expressando nesse poema. Então, baseado na interpretação que a gente fez, vocês conseguem encontrar a resposta. Atividade 21. Na primeira estrofe, o eu lírico fala de sua terra como um local de natureza perfeita e incomparável, de imperfeições e contrastes, de desleixo e ignorância, de desigualdades sociais e pobreza, de contradições e tristezas. Então, volta aqui para a primeira estrofe, né, que ele fala, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, ele fala que a terra dele tem palmeiras onde o sabiá canta e que as aves do lugar onde ele está agora, que não é a terra dele, não gorjeiam, não cantam da mesma maneira como cantam as aves na terra dele. Então, daí a questão quer saber como que ele está falando da terra dele nessa primeira estrofe. Atividade 22. Coisas do Brasil. É o cinza, é o verde, é o quente, é o frio, é a seca, é o rio, bem-vindos ao Brasil. O preto, o branco, o indígena, Misha, Europa, África, acarajé, pizza, música, lenda, os fatos e as fitas, o crime, Lampião, Maria Bonita, fazendo avião, onde menor tem o bom. Pera lá, não confunda com Santos Dumont. São coisas de Brasil, arte sem cachê. São coisas de Brasil, sem forçar, sem clichê. Câmeras, gruas, filmou, põe na tela. Cinemas, novelas e favelas. Elite no comando, aproveitadores lucram. O povo se virando, trabalhadores lutam. Na rua a gente vê a real. Negou, são coisas de Brasil. Não é mole não. Sentado no sofá, não vai dar. Negou, nem tudo é verdade na televisão. Nesse texto, o rapper apresenta pontos negativos sobre o Brasil e seu povo. Censura o povo brasileiro e elogia os estrangeiros. Critica o Brasil desde sua formação até a atualidade. Enaltece o povo brasileiro, citando a luta dos trabalhadores, tece elogios ao Brasil, descrevendo sua formação miscigenada. Então percebam que nesse texto ele está falando aí sobre o Brasil, né, sobre muitas coisas que acontecem no Brasil, né, sobre a arte que é feita, sobre as câmeras, o cinema e etc., sobre o fato de que a elite está comandando tudo, né,
aproveitando, tendo lucro, e enquanto isso o povo está trabalhando, lutando, né? E ele fala, na rua a gente vê a real, nego, né? Tipo, que não é mole, que é difícil, que não dá para ficar sentado no sofá, né? Que tem que ir atrás das coisas, né? Trabalhar para conquistar, enfim. Ele menciona também, né, a questão da miscigenação e tudo mais. Então, assim, considerando tudo isso que ele fala, vocês têm que ver o que, de uma maneira geral, ele está falando aí sobre o Brasil, sobre o povo brasileiro. Atividade 23. Releia. Na rua a gente vê a real, negou. São coisas de Brasil, não é mole não. Sentado no sofá não vai dar, negou. Nem tudo é verdade na televisão. No refrão da música, os termos grifados são gírias que podem ser substituídas sem prejuízo de sentido por termos da norma culta, respectivamente, fácil, ser possível, moleza, acontecer, moleza, rolar, suave, acontecer, tranquilidade, rolar. Então aqui vocês precisam pegar e trocar, né, os que estão aqui do lado esquerdo, né, colocar aqui no lugar de mole, e os que estão aqui do lado direito, depois da barra, no lugar de dar. E aí vocês têm que ver qual é a duplinha que a hora que vocês colocarem no lugar dessas duas palavras não vai mudar o sentido. Se mudou o sentido de uma delas que seja, já não dá certo. Então, outro ponto importante que vocês precisam ver aqui é se as palavras que vocês vão fazer a troca, elas são da norma culta, porque ele quer que você troque as gírias que estão aqui por duas palavras da norma culta. Então, não adianta trocar gíria por gíria. E vocês vão ver que tem alternativa aí que tem gíria. Então, não serve, não dá certo, porque ele quer que troque por palavras da norma culta, por palavras formais. Então, as palavras que vocês vão colocar aqui no lugar, elas têm que ser da norma culta, palavras formais que não sejam gírias e também não pode ter aí alteração de sentido. Então, tem que dar certo assim nesses dois pontos. Atividade 24. Releia. Música, lenda, os fatos e as fitas. O crime, Lampião, Maria Bonita. Fazendo avião, os menor têm o dom. Pera lá, não confunda com os Santos Dumont. Nos trechos da música em destaque, não há marcação de plural em todos os termos, porque a composição de uma letra de rap é marcada pelo uso da linguagem coloquial, a norma culta padrão é inadequada para a composição de músicas populares, o gênero musical rap apresenta muitas estrofes e quebras do ritmo da melodia, o gênero musical rap possui uma melodia encadeada e com poucos intervalos, o ritmo veloz das canções de rap ocasionam desvios da norma culta padrão. Então aqui ele quer saber, né, por que não tem plural em todos os termos. Então percebam que aqui, ó, era para ser os fatos e as fitas e os menores se estivesse de acordo com a norma padrão, mas não está, né? Então aqui a gente vê que tem uma informalidade, né? Uma linguagem realmente aí informal no modo como ele fala. E o que a questão quer saber é por que ele não colocou plural em todos os termos. Por que esses termos aqui estão, né, sem estar no plural? Por que eles estão, né, dessa maneira? Atividade 25. Então tem aqui de novo a canção do exílio que a gente leu, né? E aqui tem a canção Coisas do Brasil, que a gente leu também, tá? Vai botar uma do lado da outra. Releia o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Se comparado à música Coisas do Brasil, podemos dizer que ambos elogiam o Brasil como lugar único, belo e próspero. Ambos descrevem o Brasil, mas expõem olhares antagônicos sobre ele. Ambos descrevem o Brasil sob o mesmo olhar de enaltecimento. Ambos descrevem a natureza exuberante brasileira incomparável. Ambos apresentam um olhar sobre o Brasil crítico, mas elogioso. Então aqui ele coloca, né, os dois textos um do lado do outro e quer que a gente compare. Então, né, percebam que no poema é aquele que ele está com saudades da terra dele, e ele fala assim do Brasil como um lugar perfeito, incrível, para qual ele pede para Deus que ele volte, que ele tem esperança de voltar um dia, e que o lugar que ele está agora, tipo, nem se compara ao Brasil. E depois no texto 2 aqui ele vai descrever também o Brasil, mas percebam, será que tem esse texto 2, esse mesmo deslumbramento que tem no texto anterior, né? Então, qual é o tom que tem aí, né? Então, assim, de certa forma, ambos estão falando sobre o Brasil, isso é claro, né? Mas o modo como eles veem o Brasil é o mesmo, tipo, ou é diferente, né? Tem uma diferença ou é a mesma? Então, como que eles veem o Brasil? É nisso que vocês têm que pensar para responder.
E aí, com isso termina, aqui a gente tem somente as referências bibliográficas, né, de onde foram retirados os textos dessas questões. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal e de compartilhar com os seus amigos. Se inscreva também se você gostou para ficar por dentro dos próximos que vão vir. É isso, até a próxima e tchau, tchau!